totalmente dependente. Aí quando a gente lê o Gênesis, né? E o verso capítulo 7, né? Capítulo 7 e o versículo 17 e 18. Aqui, ó. Gênesis, capítulo 7, verso 17 e verso 18. Olha aí. Capítulo 7, verso 17 e verso 18. Diz assim: veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias. As águas cresceram e ergueram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e multiplicaram muito sobre a terra, e andava a arca vagando. Olha aí, a arca vagando. Verso 18. A arca andava vagando sobre as águas, irmão. E engraçado que a arca não bateu em uma árvore, a arca não bateu em uma rocha, a arca não bateu em nenhuma montanha, né? Porque o Titanic bateu lá, uma grande pedra de gelo, afundou. Mas a arca, e tinha leme, tinha motorista, né? Tinha leme, tinha, melhor dizendo, capitão, né? Tinha condutor, bateu, afundou. A arca de Noé, de madeira, revestida com betume, as águas cresceram, a arca andou vagando, não bateu em um monte, não bateu em uma rocha, não bateu em uma árvore. Deus ia lá, desviando a arca do perigo, Deus conduzindo a mão de Deus lá, a mão de Deus, irmãos. Deus era o condutor, é Deus quem proporciona a salvação. É Deus que proporciona a salvação. Vamos ampliar aqui a revelação. Como é terrível isso. Tipologias na arca de Noé. Nós estamos trabalhando um aspecto salvífico hoje. Isso aqui, se nós entrarmos aqui na questão devocional sobre o timão, o leme e o motor, irmãos, nós podemos fazer várias aplicações devocionais aqui para a nossa vida. Várias aplicação devocional. Mas eu quero continuar aqui. Capítulo 6 e verso 16 ainda. Capítulo 6 de Gênesis e verso 16. Nos diz assim: farás uma janela, né, lhe darás um côvado de altura, uma porta ao seu lado, a gente já acabamos de explicar, e farás o primeiro compartimento, segundo e terceiro compartimento. Então aqui eu tenho primeiro compartimento, primeiro compartimento, deixa eu pegar outra cor aqui para não confundir. Então aqui eu tenho primeiro compartimento, segundo compartimento e terceiro compartimento. Por que essa arca tem que seguir essa divisão? Porque esta arca aqui também, ela vai representar, ó, o que é que ela vai representar? Tabernáculo. Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui. Tabernáculo tinha átrio, ó, o altar de holocausto, a bacia, o santíssimo lugar, o santo lugar, a mesa dos pães, ó, o candeeiro, o altar de incenso, a arca da aliança. Olha aí. Então aqui nós tínhamos átrio, o átrio. Aqui nós tínhamos o santo. E aqui nós tínhamos o santíssimo. Vou apagar aqui para jogar para cá para não confundir.
Então, veja que a arca tinha primeiro compartimento, segundo compartimento, terceiro compartimento, porque o tabernáculo é átrio, então o átrio equivale ao primeiro compartimento. O átrio equivale ao primeiro compartimento. Então, aqui no primeiro compartimento, se eu sei que o átrio equivale ao primeiro compartimento, aqui no átrio sacrificava-se o cordeiro. Noé levou um par de cada animal. O cordeiro estava aqui, no átrio. Porque o altar de holocausto é no alto. Tinha a bacia no átrio. O santo lugar e o santíssimo, porque o tabernáculo vai falar da nossa trajetória. Então, o santíssimo lugar equivale ao segundo compartimento da arca. E o santíssimo lugar, o santo, melhor dizendo, o santo lugar, para não confundir. Então nós temos o átrio equivalendo ao primeiro compartimento, o santo lugar equivalendo ao segundo compartimento, 3 andares a arca, 3 andares. E o santíssimo, ou santíssimo, equivalente ao terceiro compartimento. Primeiro, segundo, terceiro. Está vendo aí? Primeiro, segundo e terceiro compartimento. Átrio Santo Santíssimo. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. E no tabernáculo, nessa projeção profética aqui, do tabernáculo, eu tenho no átrio, né? Eu tenho no átrio 2 utensílios. Eu tenho o altar de holocausto e eu tenho a bacia. Por quê? Porque o tabernáculo em si vai falar da nossa trajetória cristã. Por quê? Porque no altar de holocausto eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador na cruz do Calvário. Depois sou batizado na bacia, aqui, ó, representado pela bacia, o batismo. E daí a minha trajetória cristã não para. Eu vim do altar de holocausto para a bacia, batismo. A minha trajetória cristã não para. Eu da bacia tenho acesso à mesa, o tipo da ceia do Senhor, mas a minha trajetória cristã não pode parar por aí. Da mesa eu tenho acesso ao candeeiro, onde eu sou um crente cheio do Espírito Santo. A minha trajetória não para por aí, porque eu sou cheio do Espírito Santo para me tornar um verdadeiro adorador, que adora o Pai em Espírito e em verdade, no altar de incenso. Mas a minha trajetória não para por aí, porque eu posso me tornar um ministro diante da arca. Olha que terrível isso aí, irmãos. Olha que terrível. É a trajetória cristã. A trajetória cristã. Em qual estágio você está da trajetória cristã? Em qual estágio você está? Ainda está aqui? No primeiro compartimento aqui, ó. No altar de holocausto? Já foi discipulado? Passou pela bacia? Já está na comunhão da mesa? Dos pães? O tipo da ceia? Já foi cheio do Espírito Santo? Já é um verdadeiro adorador que adora o Pai em Espírito e em verdade diante do altar de incenso? Já é um ministro diante da arca de Deus? Essa é a trajetória cristã. Agora perceba que para nós chegarmos aqui, o Santíssimo Lugar também pode representar a Nova Jerusalém. Ó, vou colocar aqui. A Nova Jerusalém, o Santíssimo Lugar, porque lá está a Arca da Aliança, que tem o propiciatório, que é o tipo propiciatório da arca, é o tipo do trono de Deus, que está lá na Nova Jerusalém. O trono de Deus, o tipo do trono, o propiciatório. Então, o Santíssimo Lugar é o tipo do trono. Para nós termos esse acesso aqui no Santíssimo, Cristo teve que sair do Santíssimo e vir para cá, para o primeiro compartimento. Cristo estava aqui no Santíssimo, lá no terceiro céu. E ele desceu até o primeiro compartimento, que é a terra. Pegou o detalhe profético? Um tipo da terra, porque
A Bíblia diz em Apocalipse de número 11 que o tabernáculo celeste, o átrio do tabernáculo celeste é a terra. Por isso que Cristo teve que vir para morrer lá em Jerusalém. Vamos ver esse texto em Apocalipse 11? Ó, Apocalipse 11. Vamos ler esse texto? Lê esse texto, para que você entenda aí. Apocalipse capítulo de número 11. Capítulo 11 do livro do Apocalipse. Ele é muito importante. E versículo de número 1. E versículo de número 1. Depois me entregue uma cana semelhante a uma vara. Aqui, Apocalipse 11, verso 1. Apocalipse 11, verso 1. Aí ele diz assim: depois me entregue uma cana semelhante a uma vara métrica, e foi dito: levanta-te e mede o santuário de Deus, e os que nele adoram. O santuário de Deus é o tabernáculo celeste. Marque isso, o tabernáculo celeste. E os que nele adoram. Mas o átrio exterior do santuário não meça. O verso 2. Atente para o verso 2. Atente para o verso 2. Deus dizendo: mas o átrio exterior não meça. Por quê? Aí Deus explica por quê. Porque foi dado aos gentios e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Então isso é, Deus está dizendo que do tabernáculo celeste, o átrio do tabernáculo celeste é a terra, a Jerusalém terrestre. A Jerusalém terrestre é o átrio do tabernáculo celeste. Então, por isso que Cristo teve que vir de cima até Jerusalém, para morrer em Jerusalém. Quando Cristo chega em Jerusalém, ele é batizado por João na água. E João diz: tu vem a mim, eu que tenho que ir a ti. Aí ele disse: não, mas a justiça tem que ser cumprida. Olha o detalhe aí, irmão. Por quê? Porque o sacrifício, antes de vir para o altar de sacrifício, ele primeiro tinha que ser banhado na água, aqui na bacia. Olha o detalhe aí, irmão. Então, quando Jesus está no Jordão sendo batizado, no tabernáculo de Deus natural, está fazendo o tipo da bacia, o cordeiro sendo banhado para o sacrifício. Então, estava fazendo o tipo da bacia. Depois, em Jerusalém, ele tem que ir para o Monte Calvário. Veja que Jesus ele é sacrificado aqui, não lá no céu. Ele tem que descer para morrer na terra, para ser sacrificado aqui. Porque o sacrifício tem que ser oferecido no altar de sacrifício, que era no átrio. E o átrio do tabernáculo celeste, Apocalipse 11, verso 1 e 2, a gente acabou de ler, é a terra, a Jerusalém terrestre. Pegou o detalhe profético? Isso é o tabernáculo natural de Deus. Depois nós vamos fazer um estudo só sobre o tabernáculo. Estou falando da Arca de Noé. Então Cristo teve que vir de cima para baixo, para pegar nós de baixo e levar para cima. Por quê? Porque o primeiro tabernáculo natural que Deus construiu na terra era o Jardim do Éden. Ele era aqui, o Jardim do Éden, quadrado. Né? O jardim que Deus fez no Éden. O Éden era uma região. E lá no Éden, Deus fez o jardim. No meio do jardim, ó, aqui, ó, estava a árvore da vida. No meio do jardim, a árvore da vida. E aqui estava Adão. E aqui estava Eva, né? Adão e Eva. Aqui era equivalente o jardim do Éden ao Santíssimo. Olha aqui, olha aqui. Era equivalente ao Santíssimo. Por quê? Porque aqui no Éden, Deus descia na viração do dia. Não era o homem que ia para o culto, era Deus que descia para cultuar com o homem. Olha o detalhe profético, viu? Olha, eu estou explicando porque a arca tinha 3 compartimentos, viu? Era o Santíssimo, aquele local da intimidade, aquele local da comunhão. Só que Adão, ao invés de escolher a árvore da vida, ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e mal. Quando ele desobedeceu a ordem divina, Deus o tira, olha aqui, ó, o tira para cá para fora, ó. Olha aqui Adão
Olha aqui, Eva. Pega o detalhe. Ele é lançado para fora do jardim. E por que Deus faz isso? Vamos lá para Gênesis, para que você entenda. Então o homem sai do Santíssimo Lugar. Quando Adão é lançado para fora, o homem sai do Santíssimo Lugar. Né? No capítulo 3, verso 22 de Gênesis. Vou botar aqui, ó, Gênesis. Capítulo 3, verso 22 em diante. Aí diz assim: Então disse o Senhor Jeová: Eis que Adão tem se tornado como um de nós, conhecedor do bem e do mal, que ele desobedeceu. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome da árvore da vida e come e viva para sempre. O Senhor, pois, o lançou fora. Então Deus lança Adão fora do jardim, para fora, para ele não comer da árvore da vida. Olha aqui, eu vou botar com outra cor para você não confundir. Vou botar aqui a palavra, ó, vida. Era esta árvore aqui, ó, vida. A árvore da vida. Então Deus lança Adão e Eva para fora para que eles não comam. Quando Deus faz isso, Deus está sendo misericordioso. Porque se Adão e Eva comem da árvore da vida após o pecado, que eles nunca comeram da árvore da vida, a eleição deles dependia deles escolherem a vida e a morte. Eles escolheram a morte ao invés da vida, porque Cristo estava representado na árvore da vida, e eles não quis a árvore da vida. Então, como eles pecaram, para que eles não comam da árvore da vida e se tornem eternamente pecador, porque se eles comem da árvore da vida, eles ganhavam a imortalidade, mas como eles estavam em pecado, eles se tornavam eternamente pecador, semelhante aos anjos caídos, que já foram, né, criados imortais, como se já tivesse comido da árvore da vida. Anjos que em essência são espírito, né, que possui almas, porém os anjos são de natureza imortal. Adão não, foi criado mortal, com um corpo físico que tinha que confirmar a sua eleição. Mortal, potencializado para viver, e a sua vida eterna dependia da confirmação da sua eleição. Olha o detalhe profético. Então, como ele escolhe dar a morte, ele peca, ele desobedece, Deus o lança para fora do Santíssimo. E quando Deus o lança para fora do Santíssimo, olha o verso 23. Então o Senhor lançou para fora do jardim, para cultivar a terra de onde fora tomado. Verso 24. E havendo lançado fora, pôs o homem no oriente do jardim, que era diante da face do Senhor. Olha aqui, ó. Olha aqui. Oriente. Esse oriente representa diante da face. Diante da face. Eu vou botar com outra cor para você. Diante da face. Ó. Diante da face. Diante da face do Senhor. Adão e Eva ficaram aqui fora. Fora, diante do Santíssimo Lugar. Mas eles não podiam entrar. Por que eles não podiam entrar? Olha o verso 24, capítulo 3, verso 24. Agora, o verso 24, capítulo 3, verso 24. Olha o que é que diz aí. O versículo 24. Havendo lançado fora, pôs o homem no oriente do jardim, né? E os querubins, então, eles estavam aqui, ó. Aí eles não podiam entrar, por quê? Porque aqui tinha dois querubins, ó. Dois querubins. Por que que aqui no véu, tinha um véu aqui, ó, no tabernáculo. Nesse véu, tinha dois querubins, né? Dois querubins ali, desenhados, para lembrar o homem que o Santíssimo Lugar estava guardado. Olha o terrível isso aí. Para lembrar o homem que o Santíssimo estava guardado. Ele não podia entrar aqui no Santíssimo a qualquer momento, a qualquer hora. E Deus não só pôs dois querubins, mas a Bíblia diz aí, e uma espada aguda, refugante, que girava por todos os lados. Então tinha também aqui, ó, tinha uma espada que ela, revolvia aqui, ó.
girava em torno. Então tinha a espada, tinha 2 querubins guardando o caminho da árvore da vida. Olha o caminho, olha o caminho. E a espada. E Adão e Eva estavam aqui, ó. Adão e Eva, Caim e Abel estavam aqui. Que a Bíblia chama de Oriente, que é diante da face do Senhor. Diante do jardim do Éden. Mas eles não podiam entrar. Tá aí o texto nós lemos no verso 23, 24. A gente tem lançado fora. Deus lançou fora. Eles não estavam mais dentro. Eles estavam fora. No Oriente, diante da face do Senhor, que equivale ao lugar santo. Olha o homem agora. Sai do Santíssimo e vem para lugar santo. O homem estava aqui no Éden, no Santíssimo. E agora é lançado fora para o lugar santo. Mas Caim mata Abel. Quando Caim mata Abel, a Bíblia diz que Caim fugiu diante da face. Olha aqui. Olha aqui. Fugiu. Fugiu diante da face do Senhor. Olha o Gênesis capítulo de número 4 e versículo 16. Olha aqui, ó, Gênesis 4, 16. Ó. Gênesis 4, verso 16. Presta atenção nesse detalhe aí, meus irmãos. Muito forte isso. Gênesis 4, 16 diz: Então fugiu Caim diante da presença, da face do Senhor Jeová. Então Caim fugiu e foi para a terra de Nod. Olha aqui, terra de Nod. Eu vou botar aqui, ó. Nod, que equivale ao átrio. Olha o nível. O homem foi descendo. O homem estava no Santíssimo. Depois veio para diante. Ele não podia entrar. Que equivale ao lugar santo. Lugar santo. Estava no Santíssimo. Dali foi lançado para fora do jardim, que equivale ao lugar santo. Quando Caim mata Abel, o homem se distancia mais ainda de Deus. Terra de Nod, um tipo do átrio. Aí Cristo, para pegar esse homem e levar para o propósito original. Porque o propósito original é no Santíssimo. É na Nova Jerusalém. Por isso Cristo disse: Eu vou vos preparar lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. Na Nova Jerusalém. Aí Cristo está lá. Aí Cristo teve que descer do Santíssimo e vir aqui para o átrio. Para na cruz do Calvário ele morrer. Na cruz do Calvário ele teve que morrer. Pegou aí esse detalhe desse desenho? Vou fazer um outro desenho aqui para que você entenda. Na cruz do Calvário ele teve que morrer. Porque o homem estava fora, distante de Deus. Tinha um véu, tinha uma espada refulgante, girando em torno do jardim. O acesso estava limitado. O homem não podia mais voltar para o Santíssimo Lugar. Para ele conseguir voltar de novo para o Santíssimo Lugar, era necessário um sacrifício de sangue inocente. E aí Cristo, no livro aos Hebreus, olha isso aqui como é terrível, irmãos. Lá na eternidade, percebendo que o Pai já não estava mais feliz. Porque por um tempo o Pai se apropriou dos sangues de touro, dos sangues de bode. Hebreus capítulo 10, verso 5. Hebreus capítulo 10, verso 5. Por isto Cristo, ao ser introduzido no mundo, disse: Nem sacrifício e nem oferta quiseste,
Porém, tu me preparaste um corpo. Olha aqui o tipo da arca. É o tipo da encarnação de Cristo. Então, um corpo estava preparado. Pegou o detalhe profético? Um corpo me preparaste. Pois nem holocausto e nem sacrifícios pelos pecados te agradam. Eu sei, meu Pai, que o sangue de touro, o sangue de bode, o sangue dos animais já não te agradam mais, porque eles só cobrem o pecado do homem, mas eles não tiram a iniquidade. Porque quando Deus lançou Adão e Eva para fora do jardim, Deus matou um cordeiro e cobriu Adão e Eva com a pele desse cordeiro, porque Deus tinha um cordeiro para um casal. Depois Deus ampliou a revelação. Quando Deus ampliou a revelação, no capítulo 12 de Êxodo, Deus mandou eles matarem um cordeiro equivalente a uma família. Quando o anjo da morte passasse pelo Egito e Deus mataria os primogênitos, então um cordeiro equivalente a uma família. Mas Deus ampliou a revelação e no dia do Yom Kippur, no capítulo 16 de Levítico, Deus tinha um cordeiro para uma nação, porque o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação no Santíssimo Lugar pela nação de Israel. Mas o problema de Deus não era um casal, não era uma família, não era uma nação. O problema de Deus era o mundo. E agora, Deus precisava de um cordeiro para tirar o pecado do mundo. E Cristo diz: eu sei, meu Pai, que nenhum sacrifício e oferta te agrada. Pois o holocausto nem sacrifício pelo pecado te agrada. Então disse eu: eis aqui eu vim, como está escrito no princípio do rolo. Olha aqui, desde o Gênesis, nós temos aqui no princípio do rolo, desde o Gênesis, o cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. No princípio do rolo, no Gênesis, olha aqui, a encarnação de Cristo na arca de Noé. Está vendo aí o detalhe? Olha o detalhe profético, irmão. É ali bem assim. O princípio do rolo está escrito a meu respeito. Isso é, desde o Gênesis está escrito a meu respeito. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Cristo vem, ele sai de lá para vir encarnar-se. Ele tem que vir para o átrio, que é a terra. Para que ele oferecer um sacrifício para levar o homem de volta. Aí o homem passa pela cruz, o homem passa pela bacia, que é o batismo. A mesa, que é a ceia, cheia do Espírito Santo no candeeiro, altar de incenso adorador, para chegar diante da arca, que é a Nova Jerusalém. Olha aí o detalhe profético. Ele veio buscar o que se havia perdido. Olha o detalhe profético aí. E aí quando Cristo está aqui na terra, no átrio, isso aqui, vou puxar, ampliando a revelação, ampliando a revelação. Cristo está aqui, o altar de holocausto. O altar de holocausto, o Monte Caveira. Vou botar aqui. O Monte Caveira. Ladrão da direita. E o ladrão da esquerda. Cristo está aqui na cruz. Quando ele está aqui, isso aqui, a cruz, que o Gólgota significa Monte da Caveira. Seu corpo está aqui na cruz do meio. É equivalente aqui, o altar de sacrifício. Ele está aqui na cruz do meio como um sacrifício vivo. E o sangue, quando era derramado sobre o altar de sacrifício, o sangue tinha que ser derramado sobre o altar. O sangue tinha que ser derramado nas quatro pontas do altar. O sacerdote molhava o dedo da mão direita com sangue e manchava as quatro pontas do altar. O sangue era derramado sobre o altar para dizer: o pagamento está sendo feito. Por isso que ele disse na cruz: tetelestai, está consumado. É o mesmo que dizer: está pago.
O sangue tinha que ser aspergido nas 4 pontas do altar. Por quê? Porque isso vai falar dos 4 pontos cardeais. Porque pela sua coroa de espinho, ele ele manchou a ponta de cima da cruz. Ó, o altar é a representação da cruz. A ponta de cima pela coroa de espinho, a mão direita, a mão esquerda e os pés. As 4 pontas da cruz ficou manchada de sangue, porque as 4 pontas do altar falam do tempo de justificação, o tempo de graça, que é o tempo que nós estamos vivendo agora. Mas o sangue não era só manchado nas 4 pontas da cruz. O sacerdote tinha que também pegar o sangue. Lembre-se que Cristo, ao mesmo tempo que era o sacrifício, ele também era o nosso sumo sacerdote. Nunca se esqueça disso. Ele tinha que derramar o sangue aqui, ó o sangue, ó, ao redor, no chão, ao redor do altar de holocausto. Por quê? Porque o sangue dele, ó o sangue, ó o sangue caindo, ó. O sangue dele teve que cair sobre a terra. O sangue dele caiu sobre a terra. Para que o sangue dele teve que cair sobre a terra? Porque o sangue sobre o altar de holocausto está pago. O sangue nas pontas do altar, tempo de graça e de justificação. E o sangue sobre a terra é o clamor do sangue. Porque a Bíblia diz que quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que o sangue de Abel serviu de tipo para o sangue de Cristo. Serviu de tipo. Clamava, o sangue de Abel clamava. Quando o sangue dele cai aqui sobre a terra, é o clamor do sangue. O clamor do sangue dizendo: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem. Mas o sumo sacerdote, ele não só tinha que fazer isso aqui, ele tinha que adentrar no Santíssimo Lugar e aspergir o sangue no propiciatório, que é o depósito em juízo em prol de nossa santificação. O depósito em juízo. Então, essas 3 primeiras partes era feito aqui, sobre o altar, nas pontas do altar e ao redor do altar. Vou botar aqui, ó, sobre o altar, nas pontas do altar, ao redor. Então, primeiro sobre, segundo nas pontas, terceiro ao redor. Mas tinha o quarto. O quarto era no Santíssimo, aspergido sobre o propiciatório. E agora a alma de Cristo tem que sair do seu corpo, porque ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a sua alma tem que fazer o serviço sacerdotal de adentrar no tabernáculo celeste, porque Paulo vai dizer, o escrito aos Hebreus, que ele não adentrou, no tabernáculo feito por mãos humanas. Ele não adentrou, num tabernáculo feito por mãos humanas. Olha aí, capítulo 9, verso 24 de Hebreus. Ó, Hebreus, capítulo 9, verso 24. Hebreus 9, verso 24. O corpo dele está na cruz. Esses 3 primeiros aqui, sobre o altar, nas pontas do altar e ao redor do altar, ele cumpriu quando seu corpo estava na cruz, mas ele tinha que levar o sangue em depósito em juízo no Santíssimo. No Santíssimo Lugar. E diz assim: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro lugar santíssimo celestial. Foi lá onde Cristo entrou. Mas entrou no próprio céu para apresentar-se a si mesmo. Olha aqui, irmão, no próprio céu, irmão. No Santíssimo Celestial. Olha aí no verso 24 de Hebreus. Diante de Deus, em nosso favor. E quando Cristo vai adentrar lá, meus irmãos, como o acesso estava limitado aqui, nunca se esqueça, tá bom? Que este de terreno é o tipo do Santíssimo. Primeiro tabernáculo natural. Tinha querubins e tinha espada revolvente. Lá no Santíssimo Celestial tinha querubins e tinha espada revolvente. Deixa eu apagar aqui Adão e Eva, para você entender a revelação. Espada revolvente. Apagar aqui Adão e Eva para você entender a revelação.
A alma de Cristo. A alma de Cristo sobe. A alma de Cristo sobe para fazer o trabalho. Agora vamos transferir esse lugar para cá, como se nós estivesse ampliando. Olha aqui, ó, a alma de Cristo vindo. Quando a alma de Cristo vem, os querubins olham para ele, né? Porque não era qualquer um que podia entrar lá, irmãos. Não era qualquer um que podia entrar lá. Não era qualquer um que podia entrar lá. Olha lá Isaías, capítulo de número 63. Isaías 63. Vamos ler o texto. Isaías 63, verso 1 em diante. Aqui, ó. Isaías 63, versículos número 1 em diante. Ele diz bem assim: quem é este que vem de Edom e de Bosra, com veste tintas de carmesim? É Cristo vindo. A alma dele está vindo. Ele está trazendo sangue na bacia. Aqui a bacia, ó, a bacia com sangue. A alma dele está vindo para adentrar no Santíssimo, para aspergir o sangue no propiciatório. A alma dele tem que adentrar no Santíssimo Celestial. Nunca se esqueça disso. Eu só estou transferindo essa projeção profética para cá para você entender. Eu estou transferindo, né? Este que é glorioso no seu traje, marchando, ostentando glória na sua força, né? Aí ele diz: sou eu quem falo em justiça. Cristo dizendo, ele vai entrar. Os querubins olham para ele. Quem é este que está vindo aí? De Edom e de Bosra. Quem é esse que vem marchando com grande dificuldade? Porque no Salmo 40 ele vinha com a alma ferida, dizendo: por que te abate, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei no seu santuário, no santíssimo lugar. No santíssimo lugar, meu Deus. Deixa eu melhorar a projeção profética. O santíssimo lugar lá no tabernáculo celeste. Deixa eu colocar aqui, ó, a plataforma do trono. Ó, o trono do Pai, o propiciatório. Estou transferindo essa revelação para cá. Ó, o propiciatório. E aí os querubins olham para ele e diz: mas não é de qualquer maneira que pode entrar aqui, rapaz. E aí Cristo tinha que recitar uma senha. Por quê? Porque os querubins não tinham conhecimento dele. Ele era um mistério oculto, não revelado. Aí no Salmo 24, em verso 3, os querubins diz: quem subirá sobre o santo monte do Senhor Jeová e quem permanecerá no seu santíssimo lugar? Não é qualquer um que pode entrar aqui não, rapaz. Só aquele que for limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma aos vãos propósitos e nem jura os seus votos com falsidade. Então, aqui é o Santíssimo, não é qualquer um que pode entrar. És tu, o verdadeiro sumo sacerdote, só pode adentrar aqui quem for limpo de mão e puro de coração. Não pode ter pecado, rapaz. Adão e Eva foram expulsos do Santíssimo porque pecou. Olha o detalhe. Olha o detalhe, irmãos. Olha o detalhe, deixa eu ver aqui. Já vou encerrar. Daniel foi expulso porque pecou. Aí ele vai ter que recitar o texto. Aí ele vai dizer: sou eu quem falo em justiça, poderoso para salvar. Aí os querubins perguntam: e por que a tua túnica está vermelha? Olha aqui, ó, a veste dele, ó, salpicada de sangue, ó, a veste do sumo sacerdote. A veste do sumo sacerdote salpicada de sangue. E por que a tua túnica está vermelha como aquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho, verso 3, pisei no lagar e povo ninguém se achava comigo, porque na cruz ele estava só. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava só na cruz. Do 1 ao 3. Então eu pisei na minha ira, esmaguei na minha fúria, com seu sangue salpicou as minhas vestes e machucou a minha túnica, e manchou, melhor dizendo, a minha túnica. Então os serafins perguntam para ele, os querubins, melhor dizendo, os querubins dizem para ele: então se és tu, recita-nos
a senha, porque não pode entrar aqui de qualquer jeito. Tem uma espada, essa espada vai transpassar a sua alma. E aí Cristo, no capítulo 10 de Hebreus, e verso 7, ele cita o Salmo 40. Então ele cita a senha, para os querubins abrir passagem para ele. E qual era a senha? Eis aqui estou, pois eu vim como está escrito no rolo desde o princípio a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade, dizendo primeiramente, sacrifício e oferta e holocausto pelos pecados não quiseste, pois não te agradaram, mas ainda assim são oferecidos segundo a lei. Mas então disse em seguida, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remova o primeiro e estabelece o segundo. O meu sangue é inocente, então tira o sangue de touro, tira o sangue de bode, tira o sangue de Abel, tira o sangue dos carneiros. Remova o primeiro, que esse sangue não remove o pecado, ele só cobre. Estabelece o segundo, o meu sangue puro, o meu sangue inocente. Os querubins abrem passagem para ele, a espada revolvente transpassa a sua alma e ele vai adentrando aqui, ó, ele vai adentrando no Santíssimo Lugar para fazer a aspersão, irmão, aspersão do sangue no propiciatório. Ainda no livro de Hebreus, onde é que está isso? As pessoas vão dizer que a gente está inventando, mas vamos mostrar o texto. Hebreus 12, olha aqui, ó. Hebreus, capítulo de número 12, verso 22. Olha, Hebreus, capítulo de número 12, verso 22, vem assim. Mas tendo chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, acompanhada de miríades e miríades de anjos, a Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos escritos no céu, o juiz e Deus de todos os espíritos justos aperfeiçoado, e a Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, tá vendo? O sangue da aspersão, tá onde? Olha aí, contexto, na Nova Jerusalém celestial, foi ele aspergiu o sangue aqui, ó, no propiciatório, o depósito em juízo, ó, depósito em juízo, o sangue foi aspergido diante do Pai. Por isso que João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o problema de Deus era o pecado do mundo, e o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo tem esse poder. Está vendo aí? Quando ele adentra aqui, que os querubins abrem passagem para ele entrar, tudo que aconteceu no mundo espiritual estava tendo uma reação no mundo físico. Olha aí, Mateus. Na hora que ele atravessa, irmão, a Bíblia diz, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por quê? De alto a baixo. Porque naquele momento ele estava adentrando no Santíssimo. Naquele momento ele estava adentrando no Santíssimo, mas ele não só estava adentrando no Santíssimo, mas ele estava preparando para nós, inaugurando para nós um caminho. Hebreus 10, verso 20. Hebreus 10, verso 20. Olha aqui, ó. Hebreus. Vamos lá de novo. Irmão, isso aqui. Hebreus, capítulo de número 10. Olha o detalhe profético. Hebreus, do capítulo 5 em diante, nós temos ali toda a trajetória do tabernáculo e do serviço sacerdotal de Cristo. É terrível. Hebreus, capítulo de número 10. E verso 19 e 20. Olha aí, ó. Isso aqui é para dar glória a Deus. Isso aqui é para glorificar o nome do Senhor, meus irmãos. Tendo, pois, irmão, toda a liberdade para entrar no Santíssimo, porque a Eva foi botada para fora e não podia. Mas por que nós podemos entrar no Santíssimo Lugar? Por meio do sangue de Cristo, porque ele entrou aqui para aspergir o sangue. Pelo caminho novo e vivo que ele abriu, inaugurando, rompendo o véu. Olha aqui, quando ele adentrou, o véu se rasgou, meus irmãos. E ele inaugurou esse caminho vivo, dizendo, a passagem, o acesso está aberto, Pai. Eu vim aqui, arranquei o homem do átrio para levar para o Santíssimo. Olha aí o detalhe. Então essa é a nossa aula de hoje, meus irmãos, né? A arca tinha 3 compartimentos,
um tipo do tabernáculo, um tipo do Cristo encarnado, tudo isso, tabernáculo, né? Tudo isso tem um aspecto aqui que eu apresentei para vocês da obra de Cristo, sacerdotal, sacrificial, em prol da nossa vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Depois continuaremos mais uma aula sobre a tipologia da Arca de Noé. Deus abençoe a todos.